Olá, amigos, sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem neste momento. Eu me sinto muito honrado com o convite, com a oportunidade que a Sociedade Espírita, os Mensageiros da Paz, proporcionam para que nesse momento possamos refletir, estudar uma passagem evangélica à luz da doutrina espírita. Antes de iniciarmos nossas atividades, vamos fazer uma oração para entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, para entrar em sintonia com os benfeitores e elevar o nosso padrão vibratório. Então, aqueles que desejam podem fechar os olhos e vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Criador, nosso Pai amado. Obrigado, Pai amado, por permitir este momento, onde nós podemos estudar um pouco mais acerca dos ensinamentos do nosso Mestre, do nosso modelo Jesus, à luz desta doutrina que nós tanto amamos, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Pedimos à espiritualidade amiga que nos envolva, que nos proteja, que nos intua, para que possamos passar a mensagem da melhor maneira possível. Pedimos também aos amigos espirituais que estejam com aqueles que nos assistem nesse momento, protegendo a nossa família, os nossos lares, protegendo também aqueles que tanto necessitam de uma palavra amiga, de uma mensagem de consolo. Benfeitores espirituais, sejam conosco, hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja. Uma vez mais, então, agradecendo a esta oportunidade que o Mensageiros proporciona, esses amigos do coração, que eu, diga-se de passagem, estou com muita saudade, não vejo a hora de estar fisicamente aí com vocês. Me sinto muito honrado, muito feliz com esta oportunidade que temos de estudar uma passagem evangélica à luz da doutrina espírita. Há 2000 anos, Jesus, mestre por excelência, caminhava pela Galileia. Certa vez, Jesus decide viajar por territórios que não eram do povo hebreu. Jesus decide ir ao território dos pagãos, daqueles povos que acreditavam em mais de um Deus. E antes então de nós entrarmos diretamente nesta passagem evangélica, a cura da filha da mulher Ciro-fenícia, ou da mulher cananita, ou da mulher cananeia, e esta nossa amiga vai nos trazer muitas lições para nós refletirmos, vamos olhar para o Livro dos Espíritos, na questão número 13, onde o codificador pergunta à espiritualidade sobre a questão dos atributos da divindade. Na questão 13, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? O codificador ele está explorando os atributos da divindade. E ele já coloca na pergunta esses atributos. Ele está confirmando com a espiritualidade sobre os atributos da divindade. E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. A gente acha, nós acreditamos que nós temos uma abrangência completa. Mas os benfeitores espirituais nos advertem: sabei, porém, que há coisas que estão acima
da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Deus possui inúmeros outros atributos que nós sequer fazemos ideia de que eles existem, dada a nossa incapacidade de observá-los nesse momento. Mas de todos estes atributos que nós já somos capazes de verificar, de experimentar, de testar e de sentir, vamos analisar apenas um deles nesse momento, que é o atributo da unicidade da divindade. Deus é único. E o codificador faz um comentário acerca deste atributo da divindade, este atributo da unicidade. Allan Kardec escreve assim: Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Se nós tivéssemos mais de um Deus, se Deus não fosse único, o universo seria regido por uma verdadeira guerra. Não haveria esta unidade de ideias, esta unidade, esta conformidade na formação do universo. Imaginem só uma galáxia brigando com uma outra galáxia para ver qual tem mais poder, para ver qual é mais rica, qual é mais exitosa, qual é a mais inteligente. E nós não vemos esse tipo de disputa no universo. O universo é regido por leis soberanas, por leis imutáveis. É a unidade de ordem, de organização que permeia o universo. É por essa e por outras razões que Deus tem que ser único. Mas vamos combinar que essa ideia do Deus único não é nova. O povo hebreu, através do seu profeta Moisés, já nos ensinou que Deus é único. Este é um aprendizado que nós trazemos desde aquela época. Há mais de 3.000 anos, o povo hebreu já nos ensinava que Deus é único. Há apenas um Deus. Mas a época em que Jesus vivia, e até hoje, na verdade, existem pessoas que não acreditam em apenas um Deus. Existem pessoas que acreditam que existem vários deuses. Mas a questão principal não é se você acredita em um único Deus ou não. A questão principal não é se você acredita em mais de um Deus. A questão principal é como você se relaciona com esse Deus. Como é que está o nosso relacionamento com o Deus único? Ou naquela época, como é que está o relacionamento com os vários deuses? De uma forma geral, de uma forma bem simplificada e resumida, o povo pagão ou as pessoas pagãs são aquelas que acreditam em mais de um Deus, de uma forma bem geral. E via de regra, ou trazendo um certo histórico, um certo atavismo, quando nós ouvimos esta palavra pagão, ela tem um certo teor pejorativo. Algumas pessoas ainda atribuem este termo pagão de uma forma bem preconceituosa, de uma maneira bem pejorativa. E eu gostaria de abordar nesses poucos minutos algumas breves reflexões sobre os pagãos, para nós vermos que nem todo pagão é uma pessoa má, que nem todo pagão é uma pessoa ruim, que nem todo pagão deve ser objeto de preconceito. Vamos abordar especificamente os povos que viviam
as pessoas que viviam em duas cidades, Tiro e Sidom. Porque essas são as duas cidades que estão no meio da nossa passagem evangélica. Tiro e Sidom eram cidades extremamente ricas. Eles herdaram toda a cultura dos fenícios. Os fenícios foram os primeiros a se aventurarem no mar Mediterrâneo. Foram os primeiros a construírem as embarcações, os navios, as galeras. Eles dominaram, então, o comércio do mar Mediterrâneo. Eles cultivavam as mais finas lãs, os produtos mais nobres, mais sofisticados. Eles comercializavam, por exemplo, conchas, de onde se extraíam tintas vermelhas para se escreverem nos papiros. E toda essa questão socioeconômica e geopolítica é trazida por Amélia Rodrigues, nesta extraordinária obra chamada Primícias do Reino. Amélia Rodrigues, para quem ainda não conhece, é um espírito de escola, faz parte da equipe de Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, através da psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco, nos traz passagens belíssimas. Dentre elas, é esta que estamos estudando na noite de hoje, que é a cura da filha da mulher Cirofenícia, ou cananita, ou cananeia. E esta mulher vivia nesta região de Tiro e Sidom, nesta região cirofenícia. A nossa amiga era uma mulher pagã. E as pessoas que ali viviam, então, nessas duas cidades, que eram duas cidades extremamente ricas, vamos colocar de uma maneira generalista, viviam muito bem. Elas tinham o seu trabalho, elas tinham os seus rituais, de batizado, de casamento, de nascimento, de falecimento. Quando elas queriam, final de semana, cultuar os seus deuses, elas iam aos templos dos seus deuses, templos extremamente belos do ponto de vista material, com um mármore extremamente bonito. A cidade possuía bosques perfumados. Era uma cidade rica, próspera. Eventualmente, os pagãos faziam a sua caridade material, ajudavam algumas pessoas, doavam o que sobra. E se você perguntasse para eles, eles diriam assim: eu vivo muito bem, obrigado, eu não preciso de mais nada. Deve ter sido uma tarefa muito difícil para Jesus levar a mensagem para eles. Por quê? Porque Jesus vinha da Galileia, uma região pobre, uma região que era menosprezada pelo povo hebreu. Como pode, então, um carpinteiro, um simples e humilde carpinteiro, que vem de uma região pobre, materialmente falando, querer ensinar alguma coisa para cidades tão ricas? Talvez fazendo um paralelo para a gente entender como essas cidades eram extremamente ricas, para que a gente possa colocar um pouco de sentimento e emoção para conseguir entender um pouco mais dessa passagem, faríamos a seguinte analogia. Imaginem, para quem conhece a cidade de Curitiba. Quem morasse na cidade de Tiro e Sidom falaria assim: Curitiba, não. Curitiba é cidade de pobre, de gente pobre. O bairro Batel, não. Aquele bairro é bairro de pobre. A minha cidade, Tiro e Sidom, sim, é uma cidade rica, uma cidade próspera. Temos trabalho, cultivamos os produtos mais nobres, cultuamos nossos deuses, eventualmente ajudamos as outras pessoas e vivemos muito bem, obrigado. Não deve ter sido nada fácil Jesus levar a mensagem do seu evangelho para essas pessoas. Fazendo um parênteses, será que a nossa vida, será que o nosso relacionamento com o Deus único, que é aquele que nós acreditamos, pelo raciocínio, pela lógica e pelo sentimento, será que nós estamos
nos relacionando com este Deus único da maneira que Ele exige de nós? Da maneira que Ele espera de nós? Ou nós estamos nos relacionando com outros deuses? Com esses deuses pagãos? Vamos dar um exemplo, para a gente refletir. E para melhorar essa reflexão, eu vou contar uma história. Uma história que diz o seguinte. Um casal havia comprado um carro novo, 0 quilômetro, recém-saído da concessionária. O casal tira então este carro novo da concessionária, chega em casa e a mulher, a esposa, faz um pedido para o marido. Ela diz assim: meu amor, posso dar uma voltinha com o carro sozinho? O marido: claro, meu amor, pode dar uma voltinha com o carro. A mulher então pega a chave do carro, entra, dá a partida, anda algumas quadras e adivinhe, se envolve num acidente. A mulher acaba colidindo com outro carro, danifica toda a lataria, toda a pintura. Pense, aquele carro novinho, cheirando estofado novo, cheirando o carro 0 quilômetro. A mulher bate o carro. É claro, ela fica muito nervosa. Discutindo com o motorista da frente, né, para resgatar ali, acionar o seguro, ela então resolve acessar o porta-luvas para pegar a documentação e assim acionar o seguro. Quando ela abre o porta-luvas, ela vê um bilhete do marido. E nesse bilhete diz o seguinte: meu amor, em caso de acidente, lembre-se, eu amo você e não o carro. Não se preocupe, tudo passa. É uma história para nós refletirmos. Quando nós damos mais valor para a matéria, quando nós valorizamos mais o dinheiro, quando nós valorizamos mais as questões dos bens materiais, nós, no fundo, estamos cultuando um Deus chamado Mamon. Quando nós cultuamos mais a beleza externa do que a beleza interna, quando nós passamos horas e horas nos arrumando, penteando o cabelo, passando produtos, nós estamos no fundo, adorando uma deusa chamada Afrodite, que é a deusa da beleza. Quando nós valorizamos mais a beleza exterior do que a interior. Quando nós queremos estar... Quando nós queremos... Sabe aquela sensação de querer estar sempre certo? De querer duelar com o outro, de querer colocar argumentos, de querer convencer o outro, de querer mostrar para o outro que a minha opinião ela é a mais correta, ela é a mais verdadeira. Quando nós estamos procedendo assim, no fundo, nós estamos cultuando uma deusa chamada Atena, que é a deusa da guerra. Coloco rapidamente essas questões para nós pensarmos se no fundo, nós não estamos sendo pagãos modernos, se nós não estamos neste culto politeísta, mas de uma maneira moderna. A questão principal não é se nós acreditamos em um único Deus. A questão principal é como que nós nos relacionamos com este único Deus. Será que nós estamos nos relacionando com este único Deus de uma maneira pautada por uma fidelidade? Ou será que nós estamos sendo infiéis com este único Deus, cultuando estes outros deuses? O Deus da guerra, o Deus do tá sempre certo, o Deus da beleza, o Deus da matéria. Fechado este parênteses, que nós poderíamos explorar um pouco mais ainda, né? Colocamos aqui de uma maneira bem geral sobre os povos pagãos, sobre esta cultura, sobre essas ideias, né, de adorarmos vários deuses. Nós vamos lembrar que a nossa amiga, a mulher Ciro Fenícia,
ou a mulher cananita, ou a mulher cananeia, ela era pagã. E o povo pagão, naquela época, sofria um profundo preconceito, porque eles não eram considerados, para o povo hebreu, pessoas puras, pessoas que seguiam os rituais, pessoas que seguiam, que cumpriam todos os rituais religiosos que os fariseus preconizavam. A nossa amiga, a mulher cananita, ela era pagã. Jesus está visitando a terra dos pagãos. E como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, se nós quisermos nos aprofundar nas passagens evangélicas, nos estudos de Jesus, nós precisamos entender todo este contexto econômico, sociopolítico, geopolítico, econômico-social. Nós precisamos mergulhar na cultura da época se quisermos compreender melhor as passagens evangélicas. E a passagem evangélica de hoje, ela está anotada, ela está registrada nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos. Eu vou pincelar aqui, extrair a passagem evangélica contida no evangelho de Mateus. Por que eu escolhi Mateus? Porque a passagem de Mateus ela está um pouco mais completa. Ela tem mais informações, ela tem mais detalhes importantes para a compreensão desse texto. Por que ela tem mais detalhes? Aqui seriam algumas teorias, muito provavelmente porque Mateus falava grego, Mateus era o nosso amigo Levi, o cobrador de impostos, e é bem possível que quando Jesus e os discípulos estavam ali dialogando com o povo pagão, Mateus tenha captado algumas outras informações que os outros discípulos não captaram. Então, essa possivelmente é uma razão pela qual o Evangelho de Mateus tenha mais informações. No seu Evangelho, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21, o evangelista nos traz assim: depois de sair dali, e esse dali requeriria uma série de explicações e nós nos delongaríamos muito para explicar tudo isso, poderíamos resumir assim, de uma forma muito resumida. Jesus inicia o seu ministério na Galileia, faz ali inúmeras curas, inúmeros milagres. Jesus decide depois visitar pela primeira vez a terra do povo pagão, indo lá em direção a Gadara ou Gerasa. Ele cruza o mar do Tiberíades. Ali acontece aquela passagem da cura do endemoniado que vivia no cemitério, que Jesus expulsa os demônios, meu nome é Legião. Aí acontece aquela situação da vara de porcos que despenham, né, pelo despenhadeiro. Jesus retorna para a Galileia, executa ali mais algumas curas, mais alguns milagres, e depois Jesus pela segunda vez visita a terra dos pagãos, ou seja, saindo depois deste local, depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. São as duas cidades que nós comentamos atrás. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Temos fatos aqui interessantíssimos para discutir. O primeiro deles, essa mulher se dirige assim para Jesus: Senhor, filho de Davi. Esta expressão, filho de Davi, é uma expressão extremamente rara de ser utilizada. Pouquíssimas vezes nós vamos ver no Evangelho alguém se dirigindo a Jesus como filho de Davi.
E isso já nos dá uma indicação de que a nossa amiga, a mulher cirofenícia, ou mulher cananita, ou mulher cananeia, conhecia a tradição do povo hebreu, conhecia toda a tradição dos seus patriarcas, das tribos, dos seus reis. Ela conhecia. Ela não desconhecia a cultura em que Jesus vivia. Esse seria um primeiro aspecto interessante de ser observado. A outra questão mais curiosa ainda é que esta mulher está pedindo ajuda para Jesus. Ela pede ajuda, na verdade, ela está gritando e Jesus não faz nada, Jesus não responde. Não é estranho isso? O amor mais puro que já pisou na terra, o ser mais perfeito, o modelo e guia para a humanidade, simplesmente não responde o apelo de uma mãe que está pedindo ajuda para sua filha. É um tanto quanto curioso. E para entender então este silêncio de Jesus, nós precisamos observar dois aspectos. O primeiro deles, Jesus está querendo testar a fé desta mulher. Jesus vai fazer um teste da fé, vai fazer o teste da fé da mulher cananita. E o segundo aspecto é que, ao mesmo tempo em que Jesus está testando a fé da mulher, Jesus quer dar uma lição aos discípulos. Vamos lembrar, Jesus e os discípulos estão num outro território, num território de uma outra cultura, que não é a cultura hebraica. Jesus está no território dos pagãos, que adoram outros deuses, que não têm os rituais do povo hebreu. Jesus está neste outro território. O povo hebreu olha o povo pagão com menosprezo, com preconceito, e Jesus então, ao mesmo tempo que ele quer testar a fé da mulher, ele quer ensinar algo aos discípulos. Existe também uma outra questão pela qual Jesus não responde. Não responde à mulher. Nos dias de hoje, 2020, é super normal na nossa cultura ocidental, que um homem converse em público com uma mulher. É a coisa mais normal do mundo. Mas vamos nos lembrar que Jesus está numa cultura diferente da nossa, diferente da cultura brasileira. Jesus está numa cultura conservadora, patriarcal. É muito possível, é muito provável que se Jesus conversasse com esta mulher em público, Jesus seria expulso de Tiro e Sidom. Os homens que estavam ali observando poderiam falar assim: quem é você? Você vem da Galiléia, um homem, e tem a ousadia de conversar em público com uma mulher? E muito provavelmente Jesus seria expulso. Então são esses os contextos, as razões pelas quais Jesus silencia. Para os discípulos, Jesus tirou nota 10. Porque Jesus está cumprindo os rituais do seu povo, do povo escolhido por Deus, dos eleitos. Jesus está cumprindo os rituais. Homem não conversa com mulher. Para os olhos dos discípulos, Jesus tirou nota 10. E será que a mulher passou no teste da fé dela? Passou. Esta mulher passou no teste e passou muito bem. Como é que a gente sabe que ela passou no teste? Pela sequência da narrativa evangélica. No capítulo 15, na sequência do versículo 23, o evangelista Mateus escreve assim: seus discípulos rogavam, dizendo: despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, Jesus disse:
Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta mulher passou pelo primeiro teste de ser ignorada. A mulher ela foi ignorada, mas mesmo assim ela seguiu atrás de Jesus, rogando ajuda, pedindo ajuda. Ficou uma situação extremamente constrangedora, porque a mulher estava fazendo escândalo. A mulher estava chamando a atenção de todo mundo ali na cidade, no centro da cidade. Os discípulos ficaram com vergonha. Eles falaram para Jesus: Jesus, despede essa mulher. Essa mulher está fazendo barraco. Essa mulher está gritando aqui atrás de nós. Esta mulher, que não é uma mulher hebraica, que não é uma judia, esta mulher que não acredita no Deus único, esta mulher que não pensa como nós, esta mulher que tem um pensamento completamente diferente do nosso. Abram-se os parênteses. Esta pessoa que votou diferente da gente, esta pessoa que tem um pensamento econômico diferente do nosso, esta pessoa que ocupa um cargo diferente do meu, esta pessoa que tem uma posição diferente da nossa, fecha parênteses. Essa mulher está gritando atrás da gente. Ela tá fazendo barraco. Jesus, despede essa mulher. É o que os discípulos, pelo preconceito religioso que eles carregam ou carregavam dentro do coração, pedem para Jesus. É o preconceito religioso que faz com que os discípulos pedissem para que Jesus despedisse a mulher. Jesus diz o seguinte: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para os discípulos, Jesus ganhou um outro 10. Porque Jesus está cumprindo todo o ritual, toda a questão do culto. O povo eleito por Deus, o povo soberano, o povo preferido de Deus. E Jesus veio então para trazer a mensagem apenas para os eleitos, apenas para aquelas pessoas. Os discípulos pensavam, né? Jesus veio trazer a mensagem apenas para aqueles que pensavam como a sociedade judaica pensava. Então, Jesus ganha uma nota 10, porque ele diz assim para a mulher: ó, eu não vim trazer mensagem para você, você pensa diferente de mim. Você votou no outro, você tem um cargo diferente do meu, então eu não tenho nada para te oferecer. Para os discípulos, Jesus tira nota 10. Depois, Jesus diz assim para ela: eu não vou te ajudar, porque a minha mensagem é só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que a mulher passou nesse segundo teste? Sim, esta mulher, a nossa amiga, passou neste outro teste. Como é que a gente sabe disso? Pela sequência da narrativa evangélica. O evangelista Mateus prossegue escrevendo: então, ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. A mulher, ela abandona os títulos externos, ela abandona toda aquela questão exterior, se ajoelha e implora: Senhor, socorre-me. E o que Jesus diz em resposta? Jesus diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A situação, ela atingiu o ápice do constrangimento, porque esta mulher estava implorando por ajuda, e apenas as pessoas mais endurecidas, os corações mais endurecidos, não estenderiam a mão para essa mulher, para essa viúva que está pedindo ajuda para a filha dela. É um amor de mãe pedindo ajuda. Só um coração muito duro, muito cruel não ofereceria ajuda. Mas Jesus está querendo testar, dar uma lição aos discípulos. Jesus está dizendo assim:
Este preconceito que vocês carregam no coração, sabe qual é a consequência deles? Ou qual é a consequência deste preconceito? É esta situação constrangedora, onde o irmão nosso, onde um ser humano pede ajuda e nós não estendemos a mão por causa dos nossos preconceitos. Não é justo lançar as migalhas, pão, para os cachorrinhos. E aqui temos outro detalhe muito interessante. Porque nos dias de hoje, em 2020, se alguém chama o outro de cachorrinho, soa até como um elogio, dependendo da situação. Ah, fulano é um cachorrinho. Porque o cachorro, na nossa sociedade, é um animal de estimação. Nós gostamos do cachorro, nós gostamos dos animaizinhos de estimação. No Brasil, as lojas que mais abrem hoje são farmácias e lojas pet. As pessoas estão cada dia mais comprando ou adotando animais de estimação. Na época em que Jesus vivia, haviam dois animais extremamente imundos aos olhos da cultura do povo da época. O primeiro era o porco. O povo judeu considera o porco um animal imundo. E lado a lado ao porco, na segunda posição, mas não tão atrás, está o cachorro. O cachorro não é um animal de estimação na cultura em que Jesus vivia. Chamar alguém de cachorro é uma ofensa extremamente grave. É claro que Jesus, o governador espiritual do orbe, ele atenua este, entre aspas, xingamento. Jesus diz assim: não é justo lançar pão aos cachorrinhos. E o governador espiritual do orbe, com todo o seu amor, com todo aquele magnetismo emanando do seu espírito, com certeza conferiu à mulher não tanta humilhação como seria se nós, chamássemos uma outra pessoa de cachorro, numa vibração mais inferior. Nesta passagem, neste versículo, nós então estamos no ápice do constrangimento. É uma situação extremamente constrangedora. O preconceito religioso está fazendo com que Jesus, além de não ajudar a mulher, ainda, entre aspas, humilhe a mulher. Aos olhos dos discípulos, Jesus tirou nota 10, mas aquela lição está um pouco constrangedora, está amarga. E a mulher, será que passou no teste? Será que ela passou no teste de ser, entre aspas, humilhada? Qual seria a nossa reação se estivéssemos no lugar da mulher cananita? Primeiro ela foi ignorada, depois ela ouviu de Jesus que a mensagem não era para ela, ela ouve os discípulos mandando ela ir embora, e agora ela ouve da boca de Jesus que a mensagem não é digna de ser compartilhada com os cachorrinhos. Será que a mulher passa no teste? Passa. A nossa amiga passa com louvor, porque ela diz assim: sim, Senhor. Quando ela diz sim, Senhor, esta mulher está concordando com tudo que Jesus fez e com tudo que Jesus disse. Essa mulher está dizendo assim: Jesus, eu concordo com tudo que você fez. Eu concordo que você cumpriu as convenções da sociedade. Eu concordo que você cumpriu todo o ritual que esperavam que você cumprisse. Mas também nós, cachorrinhos, ela falando, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Todos nós que pensamos diferente dos outros, que temos cargos diferentes, que temos uma posição social diferente, todos nós merecemos a mensagem do Evangelho. Porque Jesus não veio apenas para os espíritas, Jesus não veio apenas para os católicos, para os evangélicos, Jesus veio para todos aqueles que necessitam. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os criminosos.
Jesus veio para os corruptos. Jesus veio para aquela pessoa que você ainda não gosta dela. Jesus ama esta pessoa que você não gosta, que você não simpatiza, com esta pessoa que nós muitas vezes publicamos um textão, não sendo nada indulgentes. Nós compartilhamos texto, né, dizendo que a pessoa é corrupta, que a pessoa é ladrona, que a pessoa fez isso, que a pessoa fez aquilo. O ser mais execrável da terra aos nossos olhos é tão amado por Jesus quanto nós. Vamos lembrar que quando o evangelista Marcos escreve este evangelho, ele está em Roma. Se um soldado romano pagão ler este evangelho, ele vai pensar: meu Deus, eu assassinei tantas pessoas, eu sou um criminoso e Jesus tem uma palavra de consolo para mim, que coisa maravilhosa. A mulher cananita, quando perseverou na sua fé, Jesus responde o que para ela? Ah, mulher, grande é a tua fé. Depois que você passou nesses 3 testes, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. A nossa amiga cananita passou no teste, passou nas provações. Para os discípulos ficou a lição de que o preconceito, não apenas religioso, mas o preconceito de qualquer expressão, torna as coisas muito difíceis de serem conduzidas. A vida, quando é permeada pelo preconceito, torna-se amarga, torna-se árdua, torna difícil a ponto de criar situações tão constrangedoras de você não poder estender a mão para o outro. Meu Deus, ninguém é melhor do que ninguém, nós não somos todos irmãos perante o nosso Deus único. Quando nós oramos Pai Nosso, esta oração Pai Nosso, ela está saindo da boca para fora ou está vindo do coração? Será que eu já coloquei no meu coração que todos nós somos irmãos perante o Deus único que nós dizemos acreditar? Ou nós estamos cultuando a deusa da guerra, chamando o outro de criminoso, que não trabalha, que é preguiçoso? Qual Deus nós estamos cultuando? O nosso Deus único, ele também pede alguns sacrifícios. Os sacrifícios que o nosso Deus único pede é que nós sigamos as suas leis, contidas em O Livro dos Espíritos, as 10 leis morais na terceira parte, e cumpri-las. Para que nós consigamos cumprir as suas leis, para que nós consigamos seguir as suas leis de uma maneira leve, de uma maneira suave, nós temos a receita. Seguir sozinho, sem Jesus, o nosso fardo fica pesado, o nosso jugo mais ainda. Mas com Jesus, que, segundo a espiritualidade superior, nos diz que é modelo e guia na questão 625 do Livro dos Espíritos, com Jesus, nosso fardo é leve, nosso jugo é suave, fica muito mais fácil nós seguirmos as leis do Deus verdadeiro, do Deus único. Ficam aqui então essas reflexões, essas lições da mulher cananita, ou as lições da mulher cananeia, ou as lições da mulher cirofenícia, essa lição de humildade, essa lição de fé. Fica aqui as lições que Jesus deixou para os apóstolos, este preconceito que não leva a lugar nenhum, e focando aqui na questão religiosa ou do preconceito religioso. Na questão 842, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante para que nós nos desapeguemos de uma vez por todas desta questão do preconceito religioso. Ele pergunta assim: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Ou seja,
das mais de 2.000 religiões no mundo catalogadas, qual é aquela que pode dizer eu sou a verdade, eu tenho a verdade? E os espíritos superiores nos dizem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Será que nós estamos nos transformando com a doutrina espírita? Será que nós estamos nos tornando um pouquinho que seja homens de bem? Será que nós estamos angariando, por menor que seja, ou por mais vagarosamente que seja, os atributos do homem de bem? Ou nós ainda usamos, muitas vezes, o conhecimento de uma forma diferente daquela que Deus espera de nós? São questões aí para nós pensarmos, para nós refletirmos. Eu espero, eu desejo para todos nós, para mim, para vocês, para todos que nos assistem neste momento, que a doutrina espírita, que o Consolador prometido traga mudanças nas nossas vidas, mudança para melhor, mudança para o bem, que nós possamos aplicar os ensinamentos da doutrina espírita na nossa vida, na prática, no nosso cotidiano. Que nós possamos construir um mundo mais feliz, mais pacífico, mais gentil. Não faz sentido algum, depois das lições que a mulher cananita trouxe, não faz sentido algum, depois de nós estudarmos esta lição à luz da doutrina espírita, nós continuarmos fomentando ainda divergências, apontando as falhas dos outros, apontando os erros dos outros. Que nós possamos olhar a trave que tem no nosso olho, ao invés de perceber o cisco que há no olho dos nossos irmãos. Jamais nos esqueçamos que todos nós somos irmãos, que nós possamos parar de olhar os outros de uma forma preconceituosa, que nós possamos parar de olhar os outros com um olhar superior, porque no fundo todos nós fomos criados para a felicidade. Não existem privilegiados na criação. Deus confere oportunidade para todos. A pessoa mais difícil de se conviver, o pior criminoso, a pessoa mais complicada em termos de evolução espiritual, ela também chegará lá. Ela também será tão evoluída quanto nós. Um dia, com certeza, ela chegará ao nível dos espíritos puros. E é aí que a nossa jornada vai começar de verdade, mas isso é assunto para uma outra conversa, para uma outra reflexão. Nós poderíamos discutir mais coisas, eu espero que eu tenha conseguido ao menos trazer alguns pontos de reflexão. Sugiro fortemente que vocês leiam o livro Primícias do Reino, que vocês revisitem a passagem evangélica e que nós possamos, aplicar tudo isso no nosso cotidiano. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a Sociedade Espírita, os Mensageiros da Paz, nos proporciona. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Espero em breve nos vermos fisicamente. E agradecendo então por esse momento e encerrando esse momento de trabalho na doutrina espírita, nós iremos fazê-lo com uma oração de encerramento. Fechando os nossos olhos uma vez mais, agradecendo a Deus por nos ter enviado Jesus, divino amigo de todas as horas, que nós possamos, mestre amigo, poder sempre estar em contato com os teus ensinamentos, à luz desta doutrina que tanto esclarece, que nós possamos, mestre Jesus, ser os teus trabalhadores, que nós possamos trabalhar na tua vinha, que nós possamos construir o mundo da regeneração, um mundo mais amoroso,
mais pacífico, menos preconceituoso. Um mundo tão aguardado, tão esperado por aqueles que almejam o amor e a paz que tu, Mestre, nos ensinaste. Obrigado, Mestre querido. Amigos espirituais sejam conosco, hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja.